bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia, Ciência e Mistérios. E hoje nós vamos dar um pulinho lá na Austrália. Nós vamos conhecer como a Austrália, o governo australiano, lida com a questão ufológica. Você vai conhecer parte do acervo australiano, obviamente não vai conhecer tudo, porque são 12.197 páginas de documentos oficiais já liberados pelo governo australiano sobre a questão ufológica. E esses documentos estão disponíveis no portal Fenômeno. O link para acesso a esses documentos estão aqui na descrição do vídeo. Nós vamos entender como o governo lida com essa questão, o governo australiano, né? Como ele lida com esses temas, e vamos conhecer alguns fatos interessantes que constam nos arquivos lá da Austrália. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo, aproveita, já se inscreve agora no canal e ativa o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial. Além de informações na área de ufologia, ciência e mistérios. Muito bem, agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho e já deixou o seu like para ajudar o nosso vídeo, vamos para o vídeo. Vamos para o conteúdo de hoje. A Austrália é um dos poucos países a liberar documentos oficiais sobre ocorrências ufológicas em seu território. Desde 1982, o país vem realizando uma abertura gradativa em seus arquivos ufológicos. Neles, é possível encontrar documentos diversos, que variam desde simples avistamentos, registros por radar e avistamentos ocorridos durante voos comerciais. Em 1982, o pesquisador Bill Shawker tornou-se o primeiro pesquisador civil a ter acesso aos documentos oficiais australianos. Shawker publicou posteriormente um livro intitulado The Oasis Files, onde aponta suas descobertas e conclusões. Os documentos do governo australiano disponíveis no Arquivo Nacional da Austrália e no Escritório de Investigação de Segurança Aérea do Departamento de Aviação revelam que o país ou mantém um eficiente sistema de acobertamento de fatos ufológicos ou considera a pesquisa do fenômeno OVNI uma grande perda de tempo. Se levarmos em conta que a Austrália é palco de registros fantásticos de ocorrências ufológicas, como por exemplo o caso Frederick Valentich, que desapareceu com seu avião após empreender uma perseguição a um gigantesco OVNI nos céus da Austrália, considera-se que a primeira opção é verdadeira. Até 1980, a investigação oficial era realizada pela Real Força Aérea Australiana. A partir de 1980, essa responsabilidade passou para o Departamento de Defesa Policial. Da mesma forma como na investigação oficial do governo francês, inglês e canadense, uma pequena parcela dos casos registrados permaneceu inexplicada. A exemplo do governo americano, o governo australiano usou as mais diversas desculpas para explicar casos aparentemente sem explicação. Em vários casos dramáticos, em que ocorreu um aparente ataque por parte de OVNIs ou de ocorrência de algum tipo de dano resultante das aparições de OVNIs, era usada uma explicação até então inédita no meio ufológico governamental: tornados. Essa desculpa foi muito utilizada até 1967. Neste ano surgiu uma outra explicação incomum: o plasma. Essa atitude por parte da Real Força Aérea Australiana gerou várias críticas de instituições nacionais e internacionais. Em 1976, o Departamento de Defesa australiano enviou um relatório de casos catalogados e estudados pela Força Aérea. O GEPAN, um órgão formado por cientistas e que funciona dentro da Agência Espacial Francesa e que é responsável pela investigação oficial de OVNIs na França, recebeu uma cópia desse relatório. Na época, Claude Power, diretor do GEPAN, respondeu da seguinte maneira: Posso sugerir, para transmitir ao pessoal responsável por este trabalho, que algumas das possíveis causas mencionadas nestes sumários não são aceitáveis. O Dr. Power citou inclusive um episódio ocorrido em Wickham, em 4 de abril de 1975, em que um objeto discoide prateado foi observado. A Real Força Aérea Australiana explicou o episódio como um simples erro de interpretação. O objeto avistado seria, na verdade, o planeta Vênus. Power fundamentou sua opinião no fato de que o planeta Vênus não estava visível na direção e horário mencionados. Ele acrescentou que, sem o endosso de especialistas de diferentes áreas, jornalistas ou simples curiosos,
poderão levar o nome do Departamento de Defesa australiano ao ridículo. A má vontade da Real Força Aérea em lidar com os assuntos OVNIs está visível até mesmo na organização dos documentos gerados. O sumário anual de casos ocorridos na Austrália começou com o número 1, que abrange os anos de 1960 a 1968. O segundo sumário abrange o ano de 1969. O terceiro abrange os anos de 1970 e 1971. Do quarto ao nono sumário, não existe uma ordem lógica. Isso gera confusão no momento em que os arquivos são consultados, tanto na sede do Arquivo Nacional da Austrália, em Canberra, como no próprio site da instituição. A consulta online disponível no site também apresenta muitas falhas. Os arquivos são classificados com várias palavras-chave diferentes: UFO, Flying Saucer, Flying Saucers, UAS e vários outros termos. Um arquivo específico pode estar catalogado sob apenas uma única palavra-chave. Apesar desses aspectos, existem registros bem interessantes nos arquivos ufológicos australianos. No acervo governamental podemos encontrar reportagens diversas sobre avistamentos ocorridos no território australiano e ilhas da Oceania. Além das reportagens, o acervo conta com ofícios, memorandos, relatórios e cartas diversas. Estas cartas revelam coisas interessantes, incluindo o interesse da Real Força Aérea Australiana em explicar todos os casos ocorridos no país. Para isso, a instituição pediu auxílio a diversos órgãos, departamentos e instituições. Esta carta, de 25 de outubro de 1966, foi enviada ao secretário da Força Aérea, A.B. McFarlane, em resposta à solicitação. No documento, o Observatório Mount Stromlo, da Universidade Nacional Australiana, se coloca à disposição para auxiliar na tarefa. Esta outra carta, datada em 1º de dezembro de 1966, revela o contato entre a NASA e o secretário do Departamento do Ar da Austrália. No documento enviado pelo escritório da NASA, em Melbourne, revela a oferta da Agência Espacial em ajudar a Força Aérea Australiana em seus comentários públicos sobre OVNIs. A NASA Melbourne ficará feliz em ajudar de qualquer forma comentando sobre avistamentos de OVNIs, conforme solicitado em sua carta de 28 de novembro. No entanto, neste momento, não parece provável que quaisquer comentários que possamos fazer sejam particularmente úteis. Além das organizações oficiais, os militares trocaram correspondências com ufólogos e entidades de pesquisa ufológica, como mostram estes documentos. Os arquivos também contêm correspondências internacionais entre os militares australianos e correspondentes internacionais dentro do ambiente científico e governamental dos Estados Unidos. Observando os meios militares internacionais, percebe-se que alguns países têm maior afinidade por padrões, doutrinas e protocolos de determinados países. Aqueles que oficialmente falam inglês adotam as diretrizes estabelecidas no meio militar dos Estados Unidos, incluindo-se aí a questão ufológica. Isso se reflete também em censuras colocadas nos documentos, como vemos neste outro relatório. Estas tarjas pretas visam esconder informações importantes presentes nesses documentos. Publicamente, as forças aéreas dos países anglo-saxões usam formulários de registros de fatos ufológicos muito semelhantes entre si, geralmente composto por um formulário simples para registro de avistamentos ufológicos. Este formulário público não é algo tão aprofundado, e nos acervos governamentais percebe-se que estes países fazem registros adicionais, seja por meio de anotações adicionais no próprio formulário, seja por meio de acréscimo de manuscritos ou reportagens. Este é um exemplo de registro por meio desses formulários. O formulário australiano, ao final de 1967, é composto por 4 páginas, com campos envolvendo informações do avistamento em si, do fato observado e das testemunhas. E ao final do relatório foi incluído um croquis detalhando o avistamento. Este formulário de registro de casos é muito semelhante ao adotado nos Estados Unidos, Canadá e Brasil, que seguem a política americana, de descaso público com a questão ufológica, mas nos ambientes internos possui registros muito mais detalhados desses incidentes, contando inclusive com fotografias e filmagens de boa qualidade. Nos arquivos australianos existem 3 registros interessantes com fotografias de OVNIs. Este relatório informa sobre um incidente ocorrido em 19 de setembro de 1972, em North Broadmeadows, em Victoria. R.J. Jamienson, um fotógrafo de um jornal local, trafegava pela rodovia Pascoe Valley quando avistou um objeto luminoso, do qual fez algumas fotografias que acompanham o relatório. O avistamento durou de 15 a 20 minutos
e foi noticiado também pela imprensa local, que localizou mais uma testemunha da aparição do objeto. Em algumas fotos, ficou registrada a trajetória de voo do aparelho. Esses outros documentos detalham um incidente de avistamento com fotografias ocorrido em Gosford, em New South Wales. Os documentos incluem, além das fotografias, o relatório manuscrito da testemunha, chamada Dan Owen. Por fim, estes relatórios envolvem outro avistamento de objetos luminosos não identificados que também foram fotografados em 1º de julho de 1973, em Mornington, Victoria. As fotos foram enviadas para a Real Força Aérea Australiana, que respondeu ao autor por meio deste documento, datado de 22 de outubro de 1973, onde declara: com referência ao relato de avistamento aéreo incomum de 1º de julho de 1973, enviado por sua esposa e por você, lamentamos que a equipe de investigação não tenha conseguido determinar a causa. A partir da descrição dada, uma explicação teórica para o ruído inicial é que o som emanado de um veículo ferroviário viajando na linha Mornington-Baxter foi direcionado para dar uma característica incomum, mas nenhuma explicação pode ser apresentada para a luz e seu movimento associado. Um dos lotes de documentos do governo australiano contém informações sobre um caso muito interessante que não está descrito em sites na internet e nem exposto em canais sobre o tema. O fato ocorreu em 22 de março de 1975, às margens da rodovia 67, próximo a Monte Flora. Segundo os documentos oficiais, o agricultor M.R. Keher e outras 5 testemunhas viajavam para Monte Flora por volta das 22 horas e 30 minutos. Em dado momento, eles observaram um objeto luminoso a apenas 30 metros da estrada. Intrigados, eles deram a volta com o carro e passaram novamente pelo local. Depois, viraram novamente o veículo e estacionaram perto do objeto, que permitiu que pudessem dar uma boa olhada no aparelho, que tinha algo como um anel de luzes cercando sua estrutura, e acima dele uma estrutura discoidal. No meio havia um disco central preto com cerca de 15 centímetros de diâmetro. As luzes que circundavam o OVNI aumentaram de brilho e piscaram rapidamente, ao mesmo tempo em que um som muito alto, semelhante a um estrondo, foi ouvido. O som foi tão intenso a ponto de sacudir o veículo, deixando 2 meninas pequenas presentes no automóvel muito assustadas. Também assustado, o motorista M.R. Keher resolveu sair do local. Pouco depois, eles encontraram um membro de uma equipe de construção de estradas em um acampamento. Um desses trabalhadores os acompanhou de volta ao local da aparição, e ao chegar ali, tudo estava normal. O misterioso objeto havia desaparecido. No dia seguinte, uma das testemunhas relatou o incidente à polícia da cidade de Nibu, e o policial sênior Curley visitou a cena. Durante a investigação, ele descobriu uma grande marca arredondada no chão, além de 4 marcas do que seria o trem de pouso do aparelho. A Real Força Aérea Australiana investigou o local, entrevistou uma das testemunhas e falou com 2 membros da equipe de construção. Ela também mediu as marcas, fez croquis e as imagens que estamos vendo e que compõem a documentação do caso. Segundo o documento, nenhum teste de radiação foi feito dentro da marca. Um dos casos ufológicos mais famosos da casuística australiana é do desaparecimento do piloto Frederick Valentich. Em 21 de outubro de 1978, na região de Melbourne, na Austrália, ocorreu um dos mais assombrosos casos de registro de OVNI da história da ufologia mundial. Na ocasião, o piloto Frederick Valentich perseguiu um OVNI gigantesco antes de sumir das telas de radares. E até hoje não foram encontrados sinais de Valentich e de seu avião. Tudo começou ao final da tarde de 21 de outubro, quando Valentich decolou a bordo de um Cessna 182 do aeroporto de Moorabbin, em Melbourne, com destino à Ilha King. Valentich tinha planejado seu voo com antecedência e pretendia passar sobre o caso Otway, nas proximidades do Estreito de Bass. Valentich conhecia esta região muito bem, pois já havia efetuado voos sobre esta região em várias ocasiões. O voo deveria durar aproximadamente 90 minutos, e ele deveria chegar por volta das 19 horas e 50 minutos ao seu destino. Quando passava sobre o Cabo Otway, Valentich comunicou com o centro de controle informando que estava a 4.500 pés de altura sobre o mar. Era por volta das 19 horas e o céu estava limpo, possibilitando ampla vista de toda a região. 6 minutos depois, Valentich contatou novamente a torre solicitando informações sobre luzes que ele estava vendo a quilômetros de sua posição. O controlador afirmou desconhecer a natureza da luz observada
e Valentiche resolveu aproximar-se do estranho fenômeno para tentar identificá-lo. Ele manteve contato por rádio com a torre de controle, informando tudo o que acontecia. E em dado momento as comunicações se encerraram e o piloto nunca mais foi encontrado. Nos documentos do governo australiano sobre o incidente, temos relatórios de busca, depoimentos, análises, transcrições, entrevistas e reportagens da época. Um dos documentos mostra estranhos destroços, que especulou-se serem do avião de Valentiche, mas nada pode ser provado a respeito. As 12.197 páginas do governo australiano são altamente significativas e importantes para o meio ufológico. Elas demonstram como um governo pode, ao mesmo tempo, negar seu interesse público perante o fenômeno ufológico e, ao mesmo tempo, manter muita atenção frente à realidade do fenômeno. E assim como o governo australiano, países de todo o planeta, inclusive o brasileiro, mantêm estrita atenção em relação a esses fatos. E aí, então, você conheceu vários casos da ufologia australiana, alguns conhecidos, outros não conhecidos, mas que compõem o acervo ufológico do governo da Austrália. Casos realmente muito interessantes. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho, curta, comenta, compartilhe e dissemine esses links lá nas redes sociais. Leve esse vídeo para todos os seus contatos aí na área de ufologia, ciência e mistérios. E assim a gente fica por aqui. Continue nos acompanhando. Temos lives às terças e quintas. E outros vídeos como este, todo domingo às 20 horas. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraços e tchau!